Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, e hoje estou na companhia da nossa queridíssima intérprete Jaqueline. E o título da nossa aula de hoje é O Universo dos Textos Jornalísticos. Vamos lá, então? Os textos jornalísticos são aqueles que aproximam o leitor, ouvinte ou espectador do jornal ou de algum meio de comunicação com o objetivo de comunicar, informar, prestar algum serviço ao seu interlocutor. E eu vou te contar, então, que o universo dos textos jornalísticos apresenta vários gêneros. Alguns deles, como, por exemplo, notícia, reportagem, entrevista, dentre outros. Olha só, o universo dos textos, além de caracterizar de maneira tradicional esses textos jornalísticos, chama a atenção pela diversidade de contextos de produção e circulação. Eles são encontrados nas mais variadas fontes, como, por exemplo, rádio, TV, internet e até mesmo os impressos. Com o advento da internet, vários recursos foram incorporados aos textos do campo jornalístico. Por exemplo, o uso de imagens e gráficos, a inserção de links e hiperlinks. E é claro que cada formato desses vai ter as suas especificidades. Por exemplo, em um jornal impresso, não há como você ter um link ali, porque você não consegue clicar no link e abrir uma outra janela. Agora, no jornal que circula na internet, você consegue clicar em um link e ele já automaticamente te direciona a uma outra página. Então, observe só aí. A TV, seja ali assistindo aula gravada, um jornal gravado ou ao vivo, né? Por onde você consegue acessar esse texto jornalístico? Pelo computador, pelo tablet, pela sua televisão. O jornal digital, ele tem uma atualização rápida das notícias, utiliza os hiperlinks, diferente da televisão, né? E ainda é possível verificar o comentário do usuário. Então, se você acessa aí um jornal pela internet, você consegue tecer comentários em alguns deles. Agora, os vídeos com notícias ou conteúdos informativos, ele é possível de interação, então você consegue reagir ao vídeo, curtir, até mesmo comentar. Também a personalização de conteúdo, a customização de acordo com o público do canal. E a linguagem ela é mais dinâmica, tem a edição, alguns vídeos informativos, por exemplo, em que tem até os erros de gravação, por exemplo. Tudo isso para aproximar o espectador daquele produto midiático. Ou seja, o texto jornalístico ele está em todos os lugares. O texto informativo também, né? Mas qual é a linguagem utilizada no texto jornalístico? Geralmente é uma linguagem mais formal, porque ela vai ser direcionada a qualquer público. Só que, mesmo sendo formal, ela pode ser ainda mais rebuscada ou não. Observe, por exemplo, aí na sua telinha, dois exemplos de duas manchetes que falam sobre a morte de Quino, o criador da personagem Mafalda. Essa que você vê aí na imagem. Olhem só, então, a primeira manchete. Quino se juntou ao panteão de Cortázar, Borges e Sábato. Agora observem a próxima manchete. Adeus a Quino, criador da personagem Mafalda. Qual dessas duas manchetes você acha que é mais tranquila para o público compreender? A primeira ou a segunda? Vamos observar então alguns elementos. Na primeira manchete, ela compara Quino com outros escritores importantes. Apresenta palavras que não fazem parte do cotidiano de muitas pessoas, como os estudantes. Nem todo mundo conhece esses escritores, por exemplo. A palavra panteão não faz parte do cotidiano de muita gente, né? Então, a linguagem parece ser mais rebuscada e menos direta nessa manchete. Já a segunda manchete é mais clara
e explicativa. A linguagem torna-se, então, mais acessível. O público torna-se, portanto, mais amplo, uma vez que a necessidade de conhecimentos prévios também é menor, porque a personagem Mafalda, ela é muito conhecida. Então, a personagem Mafalda é diretamente ligada a Quino. Vamos, então, refletir aqui um pouquinho, aproveitando o ensejo, sobre a Mafalda. Você conhece as tirinhas da Mafalda? Já ouviu falar sobre Quino, o quadrinista criador dessa personagem? E por que será que a Mafalda é tão conhecida na América Latina? Você já leu alguma tirinha dessa personagem? E outras tirinhas, e os criadores dessas outras tirinhas? Então, se você ainda não conhece essa personagem, por favor, pesquise, leia tirinhas, porque ela é muito inteligente e nos ensina muito. Vamos, então, continuar falando sobre linguagem e pensar no público-alvo dos textos jornalísticos. Por meio da linguagem, os textos jornalísticos podem direcionar melhor a qual público se destinam, como, por exemplo, nos dois exemplos anteriores em relação às manchetes. Nesse sentido, o produtor de um texto jornalístico deve considerar qual público deseja alcançar ao selecionar os vocábulos de seu texto. A notícia apresentada a seguir, por exemplo, se aproxima do público que gosta de animais de estimação. Vamos dar uma olhadinha nessa notícia. Temos aqui, então, 53% das casas brasileiras têm ao menos um animal de estimação, aponta pesquisa. No Brasil, mais da metade das residências tem ao menos um bicho de estimação, cão, gato ou outros, segundo pesquisa divulgada em 17 de setembro pela Comissão de Animais de Companhia do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. O levantamento mostra que 53% dos lares têm cães ou gatos, 1% das casas têm outros bichos e 46% não possuem animais de estimação. Para a pesquisa, foram realizadas 2.002 entrevistas com cidadãos de mais de 16 anos de todas as regiões e classes sociais do país. Confira a seguir outros resultados obtidos. 44% dos domicílios com pets têm ao menos um cachorro. 21% das residências com animais de estimação têm ao menos um gato. Para 95% dos entrevistados pelo estudo, a saúde do animal é tão importante quanto a da família. Entre os tutores, ou seja, as pessoas que cuidam dos pets, a maioria é de família com filhos. Observe então nessa primeira parte da notícia, porque já já eu te mostro a segunda parte dela. Nós temos aqui um título bem em destaque, trazendo já um dado numérico na sua Constituição. E nós temos ali, depois do parágrafo, que é o lead, falando, contextualizando sobre essa temática, temos tópicos descrevendo dados dessa pesquisa. Então, vocês notaram que aqui nesse texto jornalístico, a informação ela pode ser dada em tópicos, né? Mas olha só que na segunda parte da notícia, nós temos gráficos em forma de pizza. Então, dessa pesquisa, eles buscaram compreender a raça dos cachorros dos domicílios brasileiros e a raça de gatos dos domicílios brasileiros. Então a gente pode notar que, por exemplo, no primeiro gráfico, em relação aos cachorros, 53% são de raça, 42% sem raça definida e 5% os tutores não sabem qual é a raça. Já em relação aos gatos, no gráfico de pizza, o segundo, 62% dos gatos são sem raça definida, enquanto 22% de raça. E 16% dos tutores não sabem a raça de seus animais. Observe, então, que essa
segunda parte da notícia traz elementos não verbais. Traz o desenho, do gráfico em forma de pizza. Então, no texto jornalístico é possível associar a linguagem verbal e a linguagem não verbal para facilitar o processo de leitura e interpretação desse texto por parte do leitor. É muito comum apresentarem também infográficos que veiculam gráficos com algumas informações, com algumas pequenas e objetivas explicações. Então vejam só que nessa notícia nós podemos perceber que fala sobre uma pesquisa com as famílias brasileiras para saber quantas delas têm animais de estimação em suas casas. Os números aparecem de formas diferentes. Então, na manchete nós já temos números, no corpo do texto e também lá no gráfico em forma de pizza. Os gráficos apresentados, eles trazem dados numéricos de forma bem visual, bem representativa. E como eu já disse, esse recurso ajuda na compreensão e também na comparação de informações. Então, quando você for elaborar um texto jornalístico, por exemplo, lembre-se dessa dica. É importante, é interessante, nesse texto, eu trazer elementos visuais ou não? Então, há textos jornalísticos que comportam os elementos não verbais também. Então, hoje nós conhecemos um pouquinho a respeito do universo dos textos jornalísticos. E lá no portal Conexão Escola, você pode acessar uma atividade que vai ser direcionada a essa aula aqui que você acaba de assistir. Eu vou me despedindo aqui. Foi muito bom ter a sua companhia. Fica aqui o meu abraço e até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau!